Fala galera, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, porque tem Cruzeiro e Bragantino no final de semana. Um jogo muito importante para o Cruzeiro na temporada e eu vou explicar o porquê. Afinal, o Cruzeiro é um time que vem quebrando tabus com o Leonardo Jardim. Não é isso? Vamos trazer as informações, fazer esse pré-jogo aí para vocês, explicar tudo que se passa nesse jogo aí contra o Bragantino. Beleza? Afinal, o Cruzeiro vai reenfrentar Fernando Seabra, né? Reencontrar. Tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo rumo a 30 mil inscritos. Eu conto muito com o apoio de vocês e vambora, se Deus quiser, pra gente conseguir esse feito aí. Beleza? Vamos lá. Além disso, tem todas as minhas outras redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Se eu puder dar uma moral lá, vou ficar muito feliz. Então vamos falar um pouquinho sobre o Cruzeiro e Bragantino. Porque é o seguinte, o Cruzeiro reencontra o Bragantino como trunfo para conquistar ou reconquistar uma marca histórica que o Cruzeiro conseguiu lá em 2013 no time de Marcelo Oliveira, no tricampeonato do Cruzeiro, tá? Vamos lá. Em 2025, o Cruzeiro tenta igualar feito de tricampeão em 2013. Que conseguiu na Série A. Com moral elevada, busca a quarta vitória seguida no Brasileirão. E o Cruzeiro tem duelo contra o Bragantino como trunfo para manter a possibilidade de atingir uma marca histórica. Qual marca que é, gente? As equipes de Leonardo Jardim e Fernando Seabra vão medir força no domingo, 8h30 da noite, no horário de Brasília, no Mineirão. Em 2025, o Cruzeiro pode repetir o feito marcante do time de Marcelo Oliveira em 2013, quando conquistou o tricampeonato brasileiro e se tornou a primeira equipe a vencer ao menos um jogo dos 19 adversários. Na edição atual, sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro venceu 13 oponentes diferentes. Agora, diante do Bragantino, quer dar o troco da derrota sofrida na quinta rodada. Então, o Cruzeiro faltam... Vou pegar os times que faltam. Então, desses times, pode ser do 14º, né? Aqui, ó. Além do Bragantino, o Cruzeiro tem outros times que não derrotou. O Atlético Mineiro, Galo, Ceará, Corinthians, Bragantino, né? Santos e Vitória. São esses 3 jogos aí. Acho que diante do Bragantino, o Cruzeiro tem totais condições de conseguir essa vitória e ganhar essa partida. A gente vai trazer um pouquinho mais desse jogo, porque é o seguinte... O Cruzeiro ele enfrenta o Bragantino e o Bragantino ele tem uma... Como é que a gente pode dizer? Uma defesa muito exposta. Inclusive é a última vitória do Atlético, que não vence há 1 mês e meio. Então acho que o Cruzeiro tem tudo pra vencer esse jogo. Vamos falar um pouquinho então desse Cruzeiro, porque é o seguinte. Antes disso, porque é o seguinte, ó, o Bragantino, eu falei que o Bragantino é um time que toma muitos gols, né? E aí eu vou elucidar vocês por quê. O adversário do Cruzeiro, do Bragantino, sofreu sofreu gol nos últimos 14 jogos na temporada. 14 jogos na temporada. Desajustado, o time de Seabra quer interromper sequência negativa no Mineirão pela 24ª rodada. Rapaz, 14 jogos sofrendo gols na temporada consecutivos, cara. E com isso ele teve um afastamento do G6, né? Então, o que eu acho sobre essa partida? O time do Bragantino, ele tem alguns jogadores que eu gosto, né? Que eu considero bons jogadores. Mas ao mesmo tempo, o time do Bragantino, ele via de uma sequência de lesões muito grandes. Muito grandes. E isso é complicado. Mas, por exemplo, eu gosto... O campeonato do John é interessante. O campeonato do Lucas Barbosa e do Vinicinho também são interessantes. O Sacha é sempre um cara que faz gols. São alguns jogadores que o Cruzeiro tem que ficar de olho, principalmente no meio de campo. O meio de campo do Bragantino é o principal foco do time ali. O melhor jogador é o Juninho Capixaba, que não tá jogando, acho que tá voltando de lesão ainda, se não me engano. Eu gosto muito desse Vinicinho, que geralmente entra muito no segundo tempo, mas ele também já foi titular durante alguns jogos. E a zaga do Bragantino é uma zaga que tem sofrido muitos gols. O Bragantino tem tendo muita dificuldade de fechar. E esse é o caminho do Cruzeiro. Porque assim, o Cruzeiro, gente, a gente já sabe como joga. E vai ser um confronto de ataque contra a defesa. Então, desse jogo a gente vai ter que tirar algumas situações que a gente já elucidou anteriormente. Como assim? O Cruzeiro geralmente tem muita dificuldade com defesas fechadas.
eu acho o Cruzeiro muito favorito para esse confronto contra o Bragantino. Eu acho o Cruzeiro muito mais time que o Bragantino para conseguir a vitória. E vai ser um jogo de ataque contra a defesa. E vai pôr em teste o ataque do Cruzeiro depois dos reforços. O Cruzeiro não teve uma partida que o time ficou tão atrás assim quanto eu acho que vai ficar o Bragantino. Mas o Cruzeiro é muito favorito. São 14 jogos seguidos que o Bragantino toma gol, sabe? E o Cruzeiro tem um time muito superior, está brigando no topo da tabela. O Bragantino começou a ficar muito longe do G6, está numa sequência horrível no Brasileirão. Tá tendo dificuldade de jogar, tá tendo dificuldade de marcar, sofreu com muitas lesões consecutivas. Eu lembro que teve mais de 8 jogadores machucados ou fora em determinados jogos. Então sofreu muito com a perda de jogadores. Mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. E Arroio, Sinisterra, que são os principais jogadores que vieram nessa janela, esse é o jogo para eles. Esse é o jogo que eles podem desenroscar. Porque esse jogo, geralmente, se o Cruzeiro não consegue abrir o placar tão cedo, fica aquele jogo enroscado, aquele jogo difícil, né, que o Cruzeiro toma contra-ataques e se joga para frente, mas tem dificuldade em marcar. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho que o Arroio e o Sinisterra são peças fundamentais para o Cruzeiro achar o caminho da vitória. São porque eles quebram linhas, eles abrem defesas, eles passam de um jogador e aí vem outro e deixa o espaço, superioridade numérica. Então eu acho que esses dois jogadores eles podem ser fundamentais para esse jogo, para esse confronto contra o Bragantino, e é o que a gente sempre falava. O Cruzeiro tem dificuldades, não tinha jogadores que quebram linhas. Agora tem. Agora o Cruzeiro tem um elenco melhor, tem opções melhores para abrir defesas e conseguir resultados em casa contra defesas fechadas. E isso passa pelo Sinisterra e passa também pelo Arroio. E a gente viu que o Arroio, principalmente, deu uma resposta muito positiva no jogo contra o Bahia. Essa estreia, né, assim, esse grande jogo dele pelo Cruzeiro, que mudou o rumo do jogo, que mudou a qualidade da partida, mudou a interpretação ali do que poderia ser o resultado da partida, né? Ele abriu muito a defesa, ele foi fundamental para o Cruzeiro conseguir a vitória contra o Bahia. E o Bahia é um time difícil, o Bahia é um time que o Cruzeiro não ganhava há muito, muito tempo. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre os tabus quebrados pelo Leonardo Jardim, né? Porque ele já quebrou esse tabu da Bahia, as vitórias consecutivas, e pode conseguir mais uma. Inclusive o Cruzeiro fez até churrasco lá, os jogadores na toca, com esse momento que vive o clube. E uma outra situação que é legal de falar, o Cruzeiro foi o time com mais jogadores convocados para a seleção sub-17. Foram 4. Goleiro Otávio, Murilo, Riquelme e um outro jogador que eu esqueci o nome. Todos convocados. Então mais peças para o Cruzeirense ficar de olho para o ano que vem e para a diretoria também. Para compor elenco, para dar oportunidade, para revelar atleta, porque é assim que se paga a conta, assim que se consegue atleta de graça, o atleta que você não está esperando. E esse pode ser um caminho também para o Cruzeiro em 2026, né? Compor o elenco com essas peças, afinal já tem um elenco muito bom, muito recheado, com muita qualidade, mas sempre tem um ajuste aqui, um ajuste ali, e esses jogadores podem sim também ajudarem demais a compor esse elenco. Então olho nesses 4 jogadores. Acho o Cruzeiro sobre o jogo muito favorito. Acho que o Cruzeiro pode muito bem explorar as laterais do campo, Vanderlan e Natan. Mas eu acho que essa meiuca, né, assim, Matheus Pereira, Caio Jorge saindo um pouco da área, essa posição entre linhas do Bragantino, entre os zagueiros e entre os volantes, o Cruzeiro pode aproveitar muito bem, pode conseguir uma infiltração para conseguir uma triangulação e uma tabela e tá na cara do gol. Eu acho que é por ali o caminho desse jogo. Acho o Cruzeiro muito favorito e acho que o Cruzeiro tem sim que vencer essa partida. Afinal, é um jogo em casa contra o Bragantino que não vem bem e o Cruzeiro vai muito bem. Beleza? É isso. O que vocês acham? Deixei de falar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. É nóis.